Conversas com Mel, um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos. Olá, sejam bem-vindos ao Conversas comigo, Mel Chaves, e a mais um momento de conversas também com convidadas especiais. Várias são as causas que podem desencadear esta doença, que afeta milhares de pessoas pelo mundo e que tanto abala a autoestima. Entre fatores genéticos até aos traumas emocionais, a realidade é que ainda existe preconceito e falta de conhecimento, onde a única diferença que existe está na cor da pele. Pode surgir em tenra idade ou então mesmo numa fase adulta. Pessoas normais, com profissões normais, onde a única diferença que têm é a ausência de melanina através da despigmentação da pele. Nesta semana nós estamos a falar sobre vitiligo. Eu já tenho aqui as minhas convidadas no sofá, Jéssica Bengui, que é dermatologista, Ana Paula Miguel, representante da AVA, que é a Associação Vitiligo em Angola, não é? E Teresa Bumba, psicóloga. Olá. Sejam bem-vindas. Muito obrigada pela vossa presença aqui no Conversas com Mel. Este tema do vitiligo, alusivo, já passou quase um mês, não é? No dia 25 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Vitiligo. Eu até nas pesquisas que tinha feito, o dia foi instaurado a 25 de junho de 2011 por causa do Michael Jackson. Sim. Não é? Sim. Vejam só, mas não porque exista o vitiligo desde esta data, já existe há muitos anos, como todos nós sabemos, mas por ser uma estrela do pop tão mundialmente conhecida e que foi tão massacrada, não é? Sim. Também por causa do vitiligo. Bem, vamos aqui ao nosso tema principal. Nós vamos estar aqui um bocado a falar sobre o vitiligo, como é que aparece, quais são as causas, se existe tratamento, se não existe tratamento, de que forma é que nos afeta, não só a pessoa que acaba por desenvolver o vitiligo e também para toda a família, né? Porque nós vivemos em comunidade ao fim e ao cabo. E eu vou começar logo por quem? Pela nossa dermatologista, que é para nos explicar já o beabá, o que é efetivamente o vitiligo. Pronto, obrigada. O vitiligo ela é uma doença da pele. Sim. É uma doença da pele em que o principal problema é a destruição dos melanócitos. Okay. Melanócitos são as células que produzem a melanina, que nos dão essa cor pigmentada à nossa pele. Então, quando estas células começam a se destruir, então aí temos a presença daquelas manchas brancas que vão surgindo e aí instala-se o vitiligo. Ok. Sim. E o vitiligo, qual é a causa? O que é que origina o vitiligo? Prontos, a causa até hoje é desconhecida. Mas existem algumas teorias, alguns fatores, algumas doenças autoimunes que podem concorrer para o surgimento do próprio vitiligo. Desde fatores genéticos, não é? Fatores genéticos. Até a parte emocional, ao fim e ao cabo. Sim, o estresse, tudo isso são fatores que concorrem então para o surgimento do vitiligo. Sim. Ana Paula, é assim, já passou um mês, não é? Nós estávamos ali a falar antes do programa começar, fez recentemente 22 anos, então está naquela fase de muita afirmação, já mais do que afirmação, não é? Porque já é uma mulher, já não é uma jovenzinha. Ana Paula, com que idade é que os primeiros sinais de vitiligo apareceram? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade. Estou aqui a representar a Associação dos Vitilinos de Angola, AVA. O vitiligo na minha vida começou com os meus 5 anos, com uma mancha pequeníssima, nos pés e foi alastrando com o tempo. Ok. E desde então, mas logo no início vocês perceberam que era vitiligo? Não. No princípio nós não sabíamos que era vitiligo e a minha mãe mostrou-se muito preocupada mesmo, e posteriormente fomos à busca de um diagnóstico, fizemos várias consultas
E até que, né, felizmente, conseguiram diagnosticar que era vitiligo. Chegamos a fazer também consulta caseira, se posso assim dizer, e onde é denominado como um gonga. E passei a fazer alguns tratamentos tanto tradicionais como na outra medicina. Sim. Ah, é? E quais são os tratamentos tradicionais para o vitiligo? Normalmente, nós usávamos o pão queimado com óleo de palma, passar a esfregar no corpo, nas partes que tem... A própria Ana Paula, ela já se está a rir. Vocês sabem que volta e meia surge a teoria do óleo de palma. Eu acredito muito nos tratamentos tradicionais também, porque efetivamente é assim, antes da medicina estar desenvolvida, era com as plantas e tudo mais. Mas é incrível que tudo aqui se trata com óleo de palma. Mas eu achei piada de começares a rir a dizer. Pão queimado, o pão tem que estar mesmo queimado para funcionar. Sim, queimado mesmo. E funcionou? Sim. De facto, funcionou. Em algumas partes funcionou, só que eu nunca tive muita paciência. Ok. Não, isso... O facto de eu saber que tinha de meter o medicamento mexia comigo, eu me sentia mal. Tipo, tinha de usar isso para melhorar alguma coisa em mim. Mas não era para ingerir, era só para passar na pele? Sim, para passar. Okay. Na hora de dormir era muito irritante. E pegajoso, não é? Sim, e tudo isso. Então, com o tempo, eu deixei de usar, mas continuei a usar a melaginina e as pomadas. Pois, sim. Ok. Bem, nós já vimos aqui, não é? Que efetivamente é uma doença que existe, ainda não existe uma cura para esta doença, desenvolve-se, pode ser em criança, como no caso da Ana Paula que aconteceu, vários fatores, desde a parte emocional, genética familiar também. E a parte psicológica, como é que fica aí? É muito afetada, Mel. A Ana Paula acabou de falar aqui como é que ela sentia-se quando tinha que passar o óleo de palma no corpo. E é uma questão muito importante, não afeta só a pessoa que está a viver o vitiligo, mas sim a família toda e, como consequência, a sociedade, que não está preparada e que acaba por estigmatizar o paciente que tem o vitiligo. E acredito que a Ana Paula já passou por situações do gênero, ela na rua, as pessoas pasmas em saber o que é que ela tem. E quando mais pequena, por questões tradicionais, as nossas mais velhas diziam mesmo, eu por acaso nas pesquisas que fiz, falou-se muito do ngonga. E muitos bebês os sinais começam na cabeça. Okay. Nasce na cabeça aquela crosta que o bebê tem, vão tratando já com o pão torrado e óleo de palma, alegando que a criança tem ngonga. Okay. Porque as pessoas acreditam nisso e acreditam na cura do óleo de palma e o pão. Em alguns casos, falaram que passou, porque foram persistentes e tiveram a paciência de acompanhar o tratamento. Na fase adulta, a criança já não apresentou. Só estudos científicos para comprovar se era mesmo vitiligo ou não. Mas é patente as questões psicológicas. Por quê? Porque mexe com o emocional da pessoa. A autoestima, não é? A autoestima, a autoaceitação. Foi o que a Ana Paula questionou. Por que devo colocar óleo de palma no meu corpo para mudar alguma coisa? Sim. Ela parou para refletir, porque de alguma forma estava a afetar a autoestima dela. Por que eu sou diferente das outras crianças? Por que eu não devo aceitar-me como sou e continuar uma vida normal, sem me preocupar? É a escolha de Deus ao fim e ao cabo, não é? Exatamente. Nós pensamos, se Deus fez com que eu agora ficasse assim, por que eu vou contrariar isso e pôr alguma coisa para mudar? E alterar o que tenho no meu corpo. E, para além da questão de estigma, autoaceitação, é o estresse que vem acompanhado da doença, que muitas vezes acabam por alastrar ainda mais as manchas no corpo, porque o estresse tem um fator muito grande no desenvolvimento da doença. Então, quanto mais calma a pessoa estiver e consciência daquilo que ela está a viver, a doença vai de forma mais calma, vai atacando o corpo, mas de uma forma mais calma. Sim, ou até pode, com a ajuda dos medicamentos, não é? Sim. Com as pomadas, começar a regredir. Aliás, doutora, eu tinha visto, eu conheço algumas pessoas com vitiligo e uma delas mostrou-me a diferença do braço
após fazer o uso de uma pomada, agora esqueci-me aqui o nome da pomada, mas, aliás, eu acho que tenho aqui no telefone, eu já vou pesquisar, que é uma pomada que tem cortisona, não é? E quando aplicada de forma constante, aquilo acabou por regredir um bocadinho o vitiligo. Isto como é que funciona? Sim, há casos, e nós já vimos, tem experiência, que já repigmentaram. São corticoides, pomadas Exato. que têm cremes, medicamentos... Composição de cortisona. Sim, são corticoides, têm a composição de cortisona. E estes medicamentos são anti-inflamatórios. Então, muitos casos, quando são diagnosticados precocemente, e aí começamos a fazer o tratamento com os corticoides, muitos deles podem regredir. Não todos, mas alguns casos têm tido sucesso. E depois, se calhar, conciliado com uma vida mais tranquila, não é? A própria forma como a pessoa está a encarar a doença também vai influenciar. Exatamente. E geralmente a terapêutica não é monoterapia, não se faz só uma terapia. Pode-se associar o corticoide, podemos fazer um tratamento que nós chamamos helioterapia ou fototerapia. Sim. Fototerapia seria o uso de uma máquina própria que nós já tivemos ou temos aqui em Angola, para fazer o tratamento cujo objetivo é a emissão de radiação solar. Que é para devolver a pigmentação da pele, desenvolver a melanina, não é? Exatamente. Esse é o objetivo. Então, faz a fototerapia de dia, à noite pode meter o creme com corticoide, a melaginina. E esses casos, alguns deles tiveram sucesso. Eu, nas pesquisas também que fiz, vi que, pelo menos em Cuba, que é dos países mais avançados a nível de tratamento, desenvolvimento de tratamentos para o vitiligo, não é? Um estudo sobre o placenta. É a melaginina. Que é esta, e cá em Angola também tem. Sim, temos eu sei que lá em Cuba é acessível, os cubanos não pagam por isso, o estrangeiro paga, mas é um valor pequeno, mas aqui em Angola... Nós temos, fornecido por eles, mas temos, e nós usamos sim também nos nossos doentes, é a melaginina, que é derivado da placenta humana. Que aí é quando, bem dizem que a placenta, nós temos de trazer essa temática aqui dos benefícios da placenta, porque, não é? Tem curado muitas situações. Sim. E uma das coisas que eu gostava aqui também de saber, Ana Paula, como é que foi a tua infância? Tu sentiste aqui, tu tinhas consciência da tua diferença, ou para ti, da forma como foste criada dentro de casa, era algo normal? A minha infância não foi muito fácil, porque eu, neste momento, estou numa fase que eu digo que eu evoluí, porque eu já sofri bullying quando mais nova, e isso fazia com que eu me sentisse mal e não me sentia bem no meio dos meus colegas. Quando eu fosse à escola, eu queria sempre regressar a casa, porque não me sentia à vontade. Teve uma fase que eu só usava meias altas. Se eu tivesse um tempo lá atrás, eu não estaria aqui sem meias de vidro. Sim. Olha, agora é que eu reparei, quando apontaste para os pés, porque eu não tinha dado conta. Sim, teve uma fase que eu só usava meias de vidro, usava roupas para cobrir. E tive de ter acompanhamento psicológico. E graças a Deus, essa fase passou. Eu aprendi a aceitar-me, pensei o seguinte: não vai adiantar de nada eu chorar, não vai adiantar de nada eu me sentir mal, porque ainda assim eu vou abrir os olhos e o vitiligo vai continuar em mim. Então eu vou aproveitar isso que eu tenho, vou aproveitar a minha diferença para ser feliz e me amar assim, tal como eu sou. Por sinal, apareceu a Associação dos Vitilindos de Angola em 2022 e lá na associação eu vi pessoas que têm vitiligo com uma proporção maior que a minha. O vitiligo que têm é mais visível. E eles sentem-se tão à vontade, dão tanta energia, isso aumentou a minha autoestima,
aumentou a minha aceitação. E graças a Deus, nos dias de hoje, eu me sinto mais à vontade, se bem que tem aqueles dias que... É como todos nós. Sim. É isso. Que estamos um bocadinho mais em baixo. É bem melhor hoje. Hoje em dia já lidas bem com o facto das manchas. E alastrou muito, como é que tem sido? Sim, alastrou mais, porque eu não tinha no rosto apareceu recentemente, começou a aparecer recentemente. E em algumas outras partes, mas por sinal aqui está a passar, está a diminuir. Eu tenho usado a melaginina e está a diminuir o vitiligo, mas estou com saudades até. Estás com? Está com saudades. Dele aqui. Estás com saudades das tuas manchinhas? Então, estão a ver. E realmente isso tem muito a ver com a autoestima. Quando nós depois começamos a perceber, ok, esta diferença se calhar é que me faz única, não é? Que me torna realmente especial, porque na verdade todos nós somos seres únicos e especiais. Nós precisamos é de encontrar isto em nós e abraçar e levar adiante. Dentro da associação, qual é o teu papel? Eu sou apenas um membro. Um membro? Sim. Não é? Nós não tivemos aqui a possibilidade de ter a responsável por estar ausente do país. Sim, a presidente é a doutora Ana Cangombe, Sim. a doutora Nelme é a secretária e acho que elas estiveram ocupadas e... Sim, estão fora de Angola, mas enviaram-nos aqui a Ana Paula. Por exemplo, Teresa, nós estávamos aqui a falar da parte cultural, não é? Que culturalmente nós temos aqui muitas crenças. Quando alguma criança nasce diferente, nós já tivemos aqui a temática do albinismo, ou crianças que nascem com má formação, onde acaba por existir um estigma. Não é? Mas as sociedades vão mudando. De que forma é que nós, enquanto sociedade, podemos contribuir para a mudança dessas mentalidades? Falarmos sobre o assunto, ensinarmos, e está de parabéns a conversas com o Mel, porque trouxe este programa para que as pessoas vejam, e hoje são sobre o vitiligo. E muitas das nossas mães, das nossas avós, estão a acompanhar o programa. É preciso falarmos sobre os assuntos que outrora eram considerados como tabus. Por quê? Porque quando começamos a conhecer e estudar sobre o assunto, para nós passa a ser um desconhecido. Vamos à procura de informação, vamos nos capacitar sobre o que nós estamos aqui a falar, e a doença é vista de uma outra forma. As pessoas abraçam as informações e vão à procura da ciência, da medicina. Pode sim vir a questão da medicina tradicional, porque hoje também já está muito avançada para contribuir, mas é aquela contribuição de forma saudável. E a Ana Paula frisou aqui que ela teve uma infância muito, muito difícil. E uma das consequências é o isolamento social da pessoa. Ela ia para a escola, mas com vontade de regressar a casa, porque ela já não sentia-se bem naquele meio. Todo mundo olhava para ela com estranheza. As crianças são tão inocentes. Exato. Que quando olha uma colega diferente, ela quer pegar, deixa ver, deixa-me tocar. A criança que também tem essa doença, tem o vitiligo, não está preparada para responder ao que os colegas questionam. É uma emoção e são traumas que ela vai carregar para a vida toda. Mas quando nós, os pais, sentamos com os nossos filhos, falamos abertamente sobre o que ele está a viver, por que ele é diferente, a criança pode usar essa diferença para poder se defender e explicar aos outros coleguinhas que vão replicar a informação aos pais, porque as crianças ensinam-nos muito. Exatamente. É só prestarmos atenção ao que eles vão trazer em casa. A outra questão que a Ana Paula falou é da saudade que ela sente, porque essas marcas para ela tornaram-se uma identidade. E hoje nós tivemos um tempinho de conversa e eu lhe disse: estás de parabéns. Estás de parabéns porque tu estás com um nível de aceitação muito alto. E é bom quando nos aceitamos como somos e usar isso a nosso favor. Ela usa as manchas no corpo, usa o vitiligo para ajudar outras pessoas. Exato. Ela dá cara para falar sobre isso, ela mostra-se ao mundo. E quando temos pessoas que estão a passar pela mesma situação que a nossa, nos sentimos acolhidas.
Olha, excelente mesmo, é exatamente isso. Nós vamos fazer aqui a nossa primeira pausa, vamos para intervalo, mas obviamente nós vamos voltar na segunda parte para continuar com esta temática do vitiligo. Vocês já sabem, não saiam do vosso sofá, continuem aí a acompanhar-nos. Se pegarem no telefone, passem pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn. E vocês já sabem, né, que o nosso programa passa no YouTube, portanto todo mundo está a ver. Ava, aproveita, porque com esta carinha laroca, quem sabe tu não sejas a próxima top model. Não é verdade? É verdade, sim, muito linda. Sim, então faz aí a tua propaganda. Nós voltamos já a seguir. Estamos de volta e hoje a nossa conversa é sobre vitiligo. Começa com pequenas manchinhas que podem surgir e ir se desenvolvendo apenas de um lado ou então em ambas as partes do corpo. Pele, cabelo, pelos podem ser também afetados. Podem ser idênticas essas manchinhas ou diferentes. Umas em zonas específicas do corpo, outras pelo corpo todo. Afetam a autoestima devido ao preconceito, pela diferença, mas não são condicionantes para o seu talento destas pessoas e para alcançarem o sucesso. Só por isso nós trazemos aqui uma peça com algumas das celebridades nacionais e não só, com vitiligo, que defendem esta bandeira e fazem sucesso, mais uma vez, como disse, aqui e no mundo. Vamos assistir. O vitiligo se trata de uma doença que causa a perda da cor da pele em manchas, que geralmente tendem a ficar maiores com o passar do tempo. A condição ocorre quando as células que produzem a melanina, proteína responsável por dar coloração à pele e cabelo, morrem ou param de funcionar, podendo afetar a pele em qualquer parte do corpo. Apesar disso, vale ressaltar que a doença não é fatal ou contagiosa. Várias pessoas em todo o mundo, incluindo figuras públicas, padecem de vitiligo, mas, apesar desta condição, elas não possuem limitações físicas ou cognitivas. O vitiligo é uma parte de mim, é parte de quem eu sou, não é o que me define, afirmou a modelo Winnie Harlow. Os primeiros sinais de vitiligo surgiram quando a modelo Winnie Harlow tinha 3 anos. Por volta dos 7, ela viu as amigas da escola se afastarem por causa do preconceito. Amante da moda e longe de se ver representada nas revistas, ela investiu na carreira de beleza, onde prosperou, quebrou padrões e fez sucesso. A modelo canadense transformou sua história em inspiração e boas doses de superação. Nas redes sociais, ela usa a fama para conscientizar a população e minimizar todo o preconceito sofrido por aqueles que são afetados pela doença. Michael Jackson, o astro do pop, afirmava sofrer da doença e a ela atribuía os procedimentos que alteraram completamente o seu tom de pele. Apelidado de Rei do Pop, foi um dos ícones culturais mais importantes e influentes de todos os tempos e um dos maiores artistas da história da música. Ana Kangombe, presidente e fundadora da Associação de Vitelindos de Angola. Ao surgirem manchas no seu rosto, a sua autoestima foi sendo afetada, levando-a a desenvolver transtorno de ansiedade e depressão, chegando até a considerar o suicídio. Ao aceitar e abraçar a causa, encontrou força para superar os obstáculos e levar a sua missão além das fronteiras. Miguel Hurst foi diretor de atores na produtora audiovisual Diamond Films, além de já ter participado em projetos como Jiculumesso, Rainha Ginga, Voo Direto, Terra Mãe e muitos mais. Olha, vocês sabem o que é que me estavam aqui a dizer? O que é que a Jéssica, o que é que a Ana Paula estava aqui a dizer? Que nós até fiquei engasgada, porque estamos a mostrar as celebridades e a Ana Paula diz: a próxima vou ser eu na lista das celebridades. Estão a ver? Autoestima! Poxa, sim, senhor, é assim mesmo, tenho que pensar assim. Porque esta cara é tão bonita. Tu trabalhas com moda? Estou a começar. Estamos a fazer uma parceria, né? Graças à associação a Cláudia Mittler, se não me engano. A Cláudia Mittler, sim. Sim, Mittler. Do Angola Blogger. Sim.
ela entrou em uma parceria com a associação para dar visibilidade aos membros da associação que acreditam na moda, que acham que são capazes, né, e gostam de moda. Eu, por sinal, gosto de moda. Gostas e tens todo o perfil. Olha, vamos vender aqui o peixe, né, da Ana Paula. Revista Chocolate, que é a única revista de moda cá em Angola. O senhor Adjá, que é o diretor, está aqui. Para uma próxima capa, quem sabe? Já meti a minha cunha. Então é assim. Pois é. Nós temos que chegar uns para os outros. Mas nós estamos aqui a falar, efetivamente, o vitiligo não é um condicionante, porque é como estávamos a dizer a doutora Jéssica, é uma doença da pele, não afeta a parte neurológica, portanto, a pessoa tem a sua vida normal, mas só tem que ter alguns tipos de cuidados. Quais são os cuidados? Os cuidados, principalmente, uso de proteção solar. Aquela protetor solar é fundamental. É fundamental. Aquela parte em que há destruição dos melanócitos precisa de proteção solar, porque os raios solares, de alguma forma, também podem danificar aquela área. Porque torna-se uma área muito sensível, não é? Sim, porque esse pigmento aqui nos protege dos raios solares. Sim. Então, a ausência dele faz com que a nós pele fique exposta. Sejamos suscetíveis a algumas outras doenças. Então, o uso de proteção solar é indispensável. É indispensável. Tu, desde pequenina, começaste a habituar-te com o uso dos produtos e tudo mais? Sim, desde mais pequena eu usava sempre o protetor solar. A minha mãe obrigava-me sempre. E, né, vou falar um pouquinho da associação, porque a associação também ajuda muito nesse aspecto, porque tem pessoas... Com informação. Sim. E até mesmo a adquirir os produtos, medicamentos. Sim, porque tem pessoas com condições menos favoráveis e porque estes medicamentos são muito caros. Por exemplo, a melanina, ela é difícil cá em Angola. Só temos aqui na Meditex e um frasco pode estar aí a 10 ou 12 mil ou mais. Então, sério? Sim. E não dá para muitas utilizações? Sim, não dá. E para que o vitiligo possa pigmentar, é necessário que se faça uso constante, uso frequente. Meu Deus. Então, a associação tem ajudado bastante com isso, tem ajudado também com consultas psicológicas, quando os membros da mesma precisam, e tem sido uma mais-valia na vida de pessoas que têm vitiligo. Olha, e aí para casa, que vocês conheçam pessoas que estão nesta situação com vitiligo, procurem a associação, que está a passar aqui os dados também, porque, como podem ver, é uma associação que tem todo o acompanhamento, uma equipa multidisciplinar, com psicólogos, dermatologistas, não é? Para poder fazer o acompanhamento devido. Sim, e também nós necessitamos de parcerias, de apoios. Se quem estiver a assistir for médico, ou se tiver possibilidade de ajudar com valores, porque, na verdade, nós da associação compramos, né, para poder fornecer aos membros mais carenciadas. Sim. E há casos de realização de atividades, estes mesmos valores que são colocados na caixa que são usados para qualquer eventualidade. Por exemplo, no dia 25 nós tivemos a comemoração do dia... Comemoramos no dia 29. Sim. Mas comemoramos no dia 29, sim. Algumas pessoas da associação que estão nas outras províncias tiveram o privilégio, porque da outra vez não foi possível. E graças a esses valores que têm se angariado, conseguiram hospedá-los num hotel e comprar alimentação. É para estas coisas que são usados estes valores. Então está aí, mais um apelo. As marcas só dizem, mas a Mel é terrível, não é? A Mel chega aqui e começa a despejar. Está aí as marcas que querem fazer trabalho de responsabilidade social, ajudar estas associações que também precisam, desta forma também vão estar a ajudar, principalmente as pessoas que têm mais necessidades. Antes de passar à nossa psicóloga, estavam a falar melanina, não é? Sim. E o Protopic era o nome da pomada que eu estava a dizer. O Protopic. Que é a pomada com cortisona, não é? Não. O que é? O Protopic é um outro tipo de medicamento que nós chamamos imunomodulador.
Ok. Eles ajudam a modular aquelas células que estão a se destruir. Então, é um outro grupo de fármacos que não faz parte dos corticoides. Ok. O Protopic, pronto, o nome que nós chamamos, Protopic é o nome comercial, né? O nome científico é o Tacrolimus. Então, é uma pomada que começamos a usar também na fase inicial da doença. Alguns têm boas respostas. Nas mucosas, quando estamos a falar de mucosas, estamos a falar, exemplo, na boca, aquele vitiligo começa, né? Sim. À volta dos lábios. Exatamente, sim. Aí nós não conseguimos colocar o corticoide, a melaginina, então aí o Protopic serve para o uso nessa região. E também é um fármaco um pouco dispendioso. É dispendioso, mas cá em Angola, eu estou a dizer isso, vocês já vão ver, porque nós já vamos passar a rubrica do Conversas no Digital. Eu tinha estado já lá a espreitar e estavam a falar dessa pomada que não existia cá em Angola, mas há. Sim. É dispendiosa. É dispendiosa, mas pronto, mais existe. Uma coisa para vocês ajudarem, as marcas aí. Existe sim. Existe. Eu lembrei-me desta pomada porque eu, em conversa com uma pessoa amiga, ela é que mostrou a diferença, que era uma diferença abismal, que o braço estava a ficar quase já todo branco, não é? Estava branco com manchinhas no tom da pele dela, porque ela é bem clarinha, aliás, acho que ela é até mais clara do que eu, e hoje em dia já está... Sim. Mas realmente é como a doutora está a dizer, cada caso é um caso, não é? Para umas pessoas pode dar certo, para outras não. Exatamente. Esta parte de depois as pessoas não terem condição financeira para poderem adquirir os medicamentos também é um outro fator que acaba por afetar. Sim, os fatores socioeconômicos afetam muito, infelizmente. É uma realidade do nosso país, daí a necessidade de ter um apoio, tanto o apoio familiar como das organizações como a AVA, são sempre bem-vindas, porque são produtos muito caros. É a pessoa não ter condições financeiras para dar tratamento a um problema que o filho apresenta, ou um adulto. Não tem como, porque não tem um salário compatível que ajude a sanar essas necessidades. O que é que irá fazer? Entra numa ansiedade, porque ele quer tratar a sua doença, mas não tem como. Exato. É uma das consequências. Vai desenvolver ansiedade. É uma ansiedade não tratada, vai desencadear uma depressão. Não só na doença, como noutros fatores. Noutros fatores, sim. Ana Paula, antes de avançarmos, nós vamos já dar aqui uma vista de olhos à nossa rubrica. Não é uma vista de olhos, vamos dar os olhos todos. Não é? Vamos passar aqui para a nossa rubrica do Conversas no Digital. Pois é, então vamos à nossa rubrica do Conversas no Digital e eu vou pôr aqui os meus óculos, como é habitual, não é? E vamos ler aqui. Como eu estava a dizer, eu perguntei às pessoas o que é que elas sabiam sobre o vitiligo, quais eram as maiores dúvidas e para mandarem também fotos se houvesse. E nós recebemos uma foto da Rosisliana Quanda Manuel. Que vocês, se forem a ver na fotografia, ela tem a primeira mancha que assim visível em forma de coração, vejam só. E ela diz que também desenvolveu mais na nuca e tem a filha da Sónia Santos, esta menina lindíssima. Agora vamos às perguntas, não é? Aos comentários que nos foram deixados. A Mila Sanhanga diz assim: em África, principalmente em Angola, ainda existe muito estigma sobre o assunto. Bem-haja, mulher. Olha, realmente esta é uma grande verdade e nós já vimos aqui. A Sónia, que mostrou-nos aqui a filhota dela. Tem o Sr. Fernando Luís que diz o seguinte: por favor, Sra. Mel Chaves, o tema é pertinente na realidade angolana. Falando de vitiligo no mundo e propriamente cá em Angola, tenho observado que esta doença vitiligo parece que só afeta a tonalidade preta e não tonalidade branca. Será que é uma doença caracterizada mais para a pele mais negra em relação ao tom mais branco? A doutora vai aqui responder. A Ruth Costa diz: eu tive no canto dos lábios, tive uma infância traumatizada por causa do bullying. Mas vi uns vídeos na internet, rainha, um jovem que tinha e metia nitrato de miconazol. Aí procurei a pomada, fui metendo e graças a Deus quase já não se nota. Bem, a doutora fez assim uma cara. Olha, eu nem vou ler mais nada. Doutora, essa cara foi por quê? Nitrato de miconazol. Até é difícil dizer o nome. Funciona ou não funciona? Nitrato de miconazol, nós não temos experiência com nitrato de miconazol
em vitiligo. Ok. Até porque é um medicamento para fungos. Então, sim, o vitiligo não é um fungo. Não é um fungo. Ok. Então, nós não temos essa experiência. Não sei se foi sorte por parte deles, mas nós não temos essa experiência. Sim, sim. Vitiligo é uma doença que não tem relação com nenhum micro-organismo, então... Pois, se calhar foi ali uma sorte, não é? Não sei, e se calhar não era bem um vitiligo, se calhar era mesmo um fungo, porque normalmente até os fungos acontece isso. Exatamente, muitos deles podem descolorar podem ser ou mais claros ou mais escuros. Exatamente. Não era vitiligo, se calhar não era vitiligo, mas vamos ver, também nada como nós também investigarmos mais um bocadinho, não é? Exatamente. E estavam ali a falar, será que só dá mais na pele negra? Ou será porque nós, por causa do nosso tom, se nota mais? Exatamente, por causa do nosso tom de pele, nota-se mais, claro, mas não é? que afeta qualquer raça. Sim. Afeta qualquer raça. Todos nós temos melanócitos, então afeta qualquer raça. Aliás, eu recentemente até vi um ator brasileiro fez recentemente um comunicado a dizer que no princípio da sua carreira, que ele já tem há muitos anos, ele tinha que se maquiar para poder fazer as cenas, mas que com o passar do tempo, pronto, foram entendendo e hoje em dia o mundo também começou a mudar, não é? Já não há aquela necessidade de toda a gente, parece que temos que caber todos na mesma caixa e já criam os conteúdos de forma mais inclusiva. Sim, a pressão social tem diminuído em torno do vitiligo porque fala-se mais sobre o assunto. Há um tempo atrás era um tabu e constituía motivo de vergonha para quem tivesse essa patologia, e as mulheres usavam muita maquiagem. Nós chamamos isso camuflagem. Sim. É um dos métodos que... Para cobrir o rosto afetado pelo vitiligo, mas hoje já fala-se mais sobre o assunto e a pressão social tende a diminuir. Mas também esta pressão social, que a Mel esteve aqui a falar há bocadinho das questões socioeconômicas que afetam as pessoas. Pois. É a sociedade que está a pressionar. Tu não tens dinheiro para comprar os fármacos, para tratar o que tens. O que é que essa pessoa irá ter? Pois é. É uma pessoa que irá ficar frustrada. Acaba por afetar. Afeta, é uma pessoa que fica frustrada. Há quem desenvolve ansiedade na busca incessante do dinheiro para conseguir os fármacos. Vive de uma forma ansiosa, não consegue controlar. E isso desenvolve depois muita coisa. Muita. A Ana Paula, eu sei que a Ana Paula queria fazer uma intervenção e a intervenção vem na terceira parte, que é para vocês ficarem aí coladinhos. E depois eu quero saber com a doutora 2 temas. Primeiro, se o vitiligo, por causa dessa despigmentação da pele, acaba por ser aqui deixar as pessoas mais vulneráveis para desenvolverem o cancro na pele. E para a doutora Teresa também, se tem muitas pacientes com vitiligo e como é que é, para as duas até, não é? Uma enquanto dermatologista, outra enquanto psicóloga, quais são as maiores preocupações destas pessoas. Portanto, vocês aí em casa já sabem, têm que voltar para a terceira parte do nosso Conversas com Mel. Até já. Estamos de volta com o nosso último bloco. Como é que se chama as pessoas portadoras de vitiligo? Nós denominamos como vitilindas. Vitilindas, adoro! Ai. As vitilindas, ok. Eu bocado estavas na segunda parte, né, quando estávamos a falar da pressão social, a doutora Teresa estava a falar, tinhas algo para dizer? Sim, porque lembrei-me de uma experiência que vivi, né, dentro da associação. Tem uma mãe que tem a filha portadora do vitiligo e que infelizmente ela não tem muitas condições de conseguir os remédios. Então ela sente-se pressionada pelo que a sua filha está passando, se bem que ela ainda é muito nova e provavelmente ela ainda não percebe essa diferença porque não é assim tão visível. Mas a mãe da menina, né, tem sentido-se muito mal pela condição que a sua filha está a passar e acabou, né, digamos que explodindo, tirando tudo aquilo. Deitou tudo para fora? Sim, deitou tudo para fora.
E, Falou posteriormente... o que devia e o que não devia, não é? O que devia e o que não devia. Tem razão. Olha, sinta-se abraçada, porque às vezes nós precisamos mesmo de explodir, que é para tirar essas coisas cá E dentro. graças a Deus ela tem a associação e teve alguém para Abraçar. sim, para abraçar. E por ela manifestar-se, né, mostrando o que está a precisar, porque é necessário mostrar. Se você não mostrar, vamos pensar que você tem aquilo que é necessário. Então, por ela mostrar, ela agora já tem os remédios, já tem alguns medicamentos que é possível ajudar para a melhoria da criança. Pois, realmente é assim, acaba por ser... Eu estava a perguntar, antes de irmos para o intervalo, não é? Para a doutora Teresa, se tem pacientes com vitiligo, mas é isso, não é? Às vezes pode ser a própria pessoa que tem, ou então uma mãe, e geralmente um pai. acabamos sempre pela terapia familiar, porque não será só o portador de vitiligo, é uma doença, uma patologia que afeta a família toda. Podemos começar com o paciente portador de vitiligo, mas incluímos a família numa terapia familiar. O caso da senhora que teve esgotamento emocional é fruto do que ela vive com a filha. Ela é tão pequena que nem tem noção do que está a passar, mas isso afeta a mãe. A mãe já sente-se pressionada e mal pela filha estar a atravessar ou por ser portadora do vitiligo. A outra condicionante é a questão econômica. Não consegue comprar a medicação para o tratamento da filha. São N fatores que levam com que a família desenvolva vários problemas do fórum mental, do fórum emocional, que precisam de apoio psicológico. E é bom que nas consultas de dermatologia os nossos dermatologistas criem essa cultura aos pacientes. Estamos a falar... Exatamente. Aqueles que têm... A saúde mental é muito importante. A saúde mental importa, a saúde mental salva. Porque se não estiveres bem mentalmente, nem fisicamente consegues trabalhar. Desenvolvam isso aos pacientes, porque o portador de vitiligo, ele já nota que é uma pessoa diferenciada, mas precisamos levar a consciencialização desse portador que ele não é uma pessoa diferenciada. É um ser humano como outro que está aqui para cumprir a sua missão na Terra. Mas para isso é necessário que usemos terapias e ferramentas necessárias para que ele aprenda isso. E a outra questão é a resistência que os pais têm. Muitos pais não aceitam que o filho é portador de vitiligo. Ele vai arranjar todo tipo de desculpa para o filho. Não, ele não tem esse problema. A aceitação. Principalmente as crianças, a aceitação começa pelos pais. E para que os pais aceitem, vamos no trabalho de terapia, vamos fazer psicoterapias, utilizando ferramentas necessárias para que eles... É muito importante, sim, não é? É muito importante a forma como a própria família, principalmente a família nuclear, abraça esta pessoa, para que a pessoa também trabalhe aí a sua autoestima. Faz toda a diferença. Porque isso é que lhe vai dar a força que é para encarar o mundo lá fora. Certo. Doutora, tinha-lhe deixado duas questões. Primeiro, para os portadores de vitiligo, o facto de estarem com uma parte da pele desprotegida, podem desenvolver aqui alguma propensão para desenvolver um câncer de pele? Sim. Né? Porque a pele está mais exposta. Sim. Daí a necessidade urgente de cobrir e também usar... o uso de proteção solar. É muito importante. Sim, sim, porque esta parte está vulnerável. E a radiação solar é um dos fatores primordiais para o desenvolvimento de câncer de pele. Então, aquela parte desprotegida está vulnerável. Há essa necessidade de proteger-se com roupas que vão tapar aquelas áreas e uso de proteção solar para evitar o surgimento de câncer de pele. E quais são as maiores dúvidas que tem? Tem pacientes com vitiligo, sim, não é? Quais são as maiores preocupações destas pessoas? Quando ocorrem em si, para além da parte estética, porque a parte estética é normal, porque nós crescemos num mundo onde a grande maioria segue um padrão, sim, não sim, é? E estas pessoas acabam por ser pessoas fora do padrão, assim como acontece com os albinos. Nós já tivemos esse tema aqui a ser abordado também. Então, fora a parte estética, quais são as maiores preocupações que são apresentadas? Primeiro, os portadores de vitiligo e os seus familiares é saber se vai curar. É busca pela cura, não é? Busca pela cura. É o primeiro. E o segundo é a questão
dos medicamentos, que são dispendiosos. Muitos dos doentes voltam, doutor, esse medicamento não aparece, doutor, esse medicamento é muito caro, mas é o que nós podemos dar para a resolução do problema. E isto, como a doutora já disse, tem sido um problema muito abrangente. A falta de condições socioeconômicas para esses doentes, para fazerem a sua terapia, costuma ser um grande entrave para a melhoria nesses doentes. Pois, porque se existem as pomadas ou esses tratamentos, se a pessoa não tem condições financeiras para poder adquirir, obviamente vai alastrar, porque isto também acaba por criar ansiedade. Exatamente. Não é? O que se diz é que quanto mais ansioso o estado emocional da pessoa for, mais stress, mais progressão para a doença. Sim. Às vezes consegue apenas comprar uma vez e muitas das vezes a melaginina de uso contínuo, né? Vai usando durante um bom tempo, como a Ana disse, um frasco não é suficiente, um frasco terminou e lá tem que comprar o outro, então acaba sendo um martírio para essas pessoas. Uma das coisas que nas pesquisas que eu estava a fazer para o surgimento do vitiligo também é apontada, que nós já temos estado aqui a falar, as questões traumáticas. E dentro das questões traumáticas podemos, eu vi desde perda de um ente querido, mudanças drásticas na vida, perda de emprego, porque são coisas do fórum psicológico, não é? Neurológico, ao fim e ao cabo, que desencandeiam, onde faz com que as células entre si, as células boas, ou melhor, as células más, não é assim que funciona com as doenças autoimunes? Porque será que é uma doença autoimune o vitiligo? Sim, porque doença autoimune, porque conforme o próprio nome diz, autoimune, as nossas células de defesa que nós temos vão atacar os melanócitos. Quer dizer, eles vão reconhecer os melanócitos como inimigos. Então, começam a atacar aquelas células. Meu Deus do céu. Então, daí este nome autoimune. O nível de estresse muito elevado e da ansiedade, a Mel falou nas situações traumáticas, fazem muito mal ao organismo. E uma das respostas é essa. É o corpo a reagir. É o corpo a reagir. Não é? É o corpo Por isso a reagir. É que quanto melhor o portador, né? Não é paciente, o portador de vitiligo, dominar essas questões emocionais, a ansiedade e o estresse, melhor para ele. Ele terá uma vida mais tranquila. Sim. No fator genético, acaba por ser também por outras doenças autoimunes que a pessoa tenha, que poderá ter a propensão para desenvolver o vitiligo. Sim, exemplo, no caso genético. Genético quer dizer que ele já tem um gene que tem a propensão para adquirir o vitiligo. Com um fator externo, que pode ser o estresse, então desencadeia a doença. Ok. Exatamente. Okay. Agora, assim, como nós já estamos aqui a fechar e temos aqui a nossa Ana Paula, que é esta belezura, não é? Com uma carreira internacional da moda, que ela já profetizou. Amém. Amém. Está aqui declarado. Como é que é então depois aquelas coisas, as outras partes que acontecem assim nos relacionamentos? Há dificuldade? Como é que tem sido? Quanto aos relacionamentos, ou seja, a socialização não tem sido difícil. É assim para arranjar um namoradito, uma coisa assim? Não é difícil, porque normalmente as pessoas vêm até mim e elogiam sempre. Dizem que vem com tão desculpa bonita, também não podem pegar e dizer outra coisa. Vem com desculpa de que gostam do vitiligo. Ou seja, o vitiligo tem sido o input. O chamariz. Sim. Então, quanto a isso, não tem. Quais são as maiores? Nós estamos já na reta final. Quais são as maiores necessidades da vossa associação? Só para recapitular, aqui tens essa oportunidade aqui de deixar a mensagem. Quanto mais ajuda nós tivermos, melhor. Nós abraçamos e agradecemos. No entanto, estamos abertos a parcerias, a donativos que possam ajudar a abraçar a causa. Qualquer ajuda que vier, de qualquer maneira, nós recebemos e é gratificante. Doutora, uma dica aqui para as pessoas em casa que tenham vitiligo, que ainda não procuraram, principalmente quem não procurou uma dermatologista.
O que eu aconselho é que quem tiver notado aquela manchinha, em vez de começar logo por uma automedicação com medicamentos que se calhar não sejam adequados para a doença, procurar sempre o dermatologista para dar então uma palavrinha. Doutora Teresa, saúde mental é tão importante, por isso é que eu vou terminar consigo, porque são fatores predominantes para desenvolver tudo e mais alguma coisa. Exato, obrigado, Mel. Eu apelaria às pessoas de casa, primeiro, promover a autoaceitação. Autoaceitação, o autocuidado é fundamental para as questões ligadas ao vitiligo. É necessário também trabalharmos nas nossas questões emocionais e para isso é necessário procurarmos especialistas que nos ajudem com ferramentas específicas como adquirirmos esta autoconfiança e nos prepararmos para nos mostrar ao mundo. E buscar também pelo autoconhecimento. É necessário nos mantermos informados sobre a patologia que somos portadores. Só assim seremos pessoas que aceitam a diferença que têm e usar essa diferença a seu favor para ajudar outras pessoas e nos tornarmos os acolhedores e impulsionadores para termos um mundo melhor. Lindo! Estão a ver, não é? Eu também deixo uma dica lá para casa, menos julgamento, está bem? Vamos abraçar mais uns aos outros, porque assim não vamos a lado nenhum. Vocês já sabem, o Conversas com Mel volta na próxima semana, aqui na Rede Girassol, nas 3 plataformas de televisão, canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo, 508 da DSTV. Vocês também podem acompanhar-nos nas redes sociais, Rede Girassol Angola, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn. Para quem nos está a ver além fronteiras no canal do YouTube, um beijinho muito grande. Eu sou a Mel Chaves, com 2 L's nas redes sociais. Vocês também podem mandar mensagens. Passem pelas nossas redes sociais, deixem sugestões de temas que vocês querem ver abordados. Também vocês estão convidados a virem aqui ao nosso sofá. Nós esperamos por vocês, pela vossa audiência. Muito obrigada e até para a semana. Tchau, tchau. Conversas com Mel, um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos. Você já segue a Rede Girassol nas redes sociais? Toca essa música porque faz-me pensar nela. Adoro essa tua canela. Oh my God! Acompanhe em primeira mão tudo o que acontece. Conteúdos exclusivos de informação e entretenimento feitos para si. Está à espera de quê? Siga Rede Girassol Angola no Facebook.